Tem uma atuação aí junto à SoftwareSul aí de longa data, uma parceria bem forte que nós temos. Gostaria de agradecer a SoftwareSul pelo espaço. É sempre bom a gente estar falando com os clientes sobre tendências e afins, e como que a gente pode trabalhar nesse ambiente extremamente hostil que é cibersegurança. Não sei se a Bianca tem algo para comentar, Bianca. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Como o Lucas já falou, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Podem colocar as dúvidas no chat, podem levantar a mão, tá? Não tem problema nenhum. A gente quer esclarecer todas as dúvidas, tá? E se não quiser tirar dúvida agora ou aparecer posteriormente, pode mandar um e-mail para mim, um e-mail para o Lucas, que a gente vai atender vocês, tá? Tenham uma boa aula. Show. Então, dando início ao nosso fórum hoje, fazendo uma apresentação breve sobre a Kaspersky, para quem ainda não nos conhece. A Kaspersky é uma empresa com recém-completados 27 anos de mercado. Somos ao todo aí 4.500 pessoas ao redor do mundo. Um terço dessas pessoas são relacionadas à pesquisa e desenvolvimento. Então, trabalhamos exclusivamente com a matéria de cibersegurança. Então, ao longo desses 27 anos, a gente conseguiu inúmeros feitos e, eventualmente, temos bastante conhecimento sobre a matéria. A nossa faixa de detecção hoje de ameaças, isso aqui é um dado mais curioso, já passa aí da barreira dos 400 mil novas ameaças diárias, então isso é algo bem significativo quando a gente fala do ambiente. Eu vou explicar também como que a gente chega nessa taxa de detecção diária, né, mas a gente consegue apoiar vocês aí na sua grande maioria de ações relacionadas à cibersegurança. A distribuição da Kaspersky hoje nós temos uma distribuição de operação em mais de 200 países que a Kaspersky comercializa os produtos. Temos 34 representações, né, escritórios ativamente da Kaspersky. Temos a distribuição de centros de transparência. Centros de transparência são elementos dentro do nosso escritório, onde a gente consegue fazer algumas ações com os clientes a nível de até mesmo mostrar o nosso código-fonte ativamente, você conhecer mais a fundo o nosso produto. Se você tiver esse conhecimento sobre linguagem afins, você pode nos procurar e a gente vai te receber com bastante alegria em algum dos nossos escritórios que tem essa disponibilidade. Nosso principal escritório para a região de Américas fica em São Paulo, então boa parte hoje do time da Kaspersky Américas reside aqui no Brasil. A Kaspersky é uma empresa que até na sua alta liderança tem uma composição alta de brasileiros, então a gente entende muito bem as nossas nuances de mercado e a realidade brasileira, né? O Brasil é tendência em vários segmentos e cibersegurança também é um deles, tanto para a parte benéfica quanto pelos métodos de ataque. Curiosidade para vocês, né? O Brasil é o país líder aí no quesito de trojan bancário. Então a gente também tem essa questão muito forte de ameaças e ter uma empresa que tenha um fabricante global que tenha um braço tão forte assim com a nossa realidade brasileira nos ajuda consideravelmente no nosso dia a dia. Bom, nós temos mais de 400 milhões hoje de endpoints rodando nos nossos ambientes corporativos, né, na nossa linha de clientes corporativos. Se a gente divide isso em clientes, dá mais de 250 mil clientes ao redor do mundo. Temos clientes em todas as segmentações efetivas que vocês imaginarem. Então, construção, petróleo e gás, telecomunicações, financeiro, tecnologia, educação, governo. Provavelmente alguma das suas linhas de negócio a gente deve ter algum cliente relacionado. Mas vamos ao foco, né? Esse assunto que está tão latente aí na nossa sociedade. O que o IA está muito relacionado à parte de segurança virtual. A gente sabe, a gente acaba vendo que o IA hoje é um excelente motor para N atividades, desde atividades muitas vezes mais administrativas, efetivamente pesquisa, a gente consegue o fator máquina a trabalhar muito em cima no nosso ambiente diário, e isso tem mudado a nossa realidade para N fatores, né? Desde o dia a dia, utilizando muitas vezes um celular, até mesmo a intercomunicação com sistemas, serviços que a gente muitas vezes é cliente ou faz parte. Bom, como que existe essa terminologia, né? A terminologia, vamos dizer assim, guarda-chuva é a inteligência artificial. A inteligência artificial, se a gente volta lá no conceito, né, de tecnologia efetiva, vem lá da origem do desenvolvimento de um neurônio, né?
se você teve essa matéria durante a tua faculdade de TI, né, de sistemas neurais e fins, linguagem de máquina, comunicação efetiva, você já começou a ver o início do IA, né? Por que essa matéria hoje é tão difundida e a gente chegou num nível onde isso já começa a gerar tanto benefícios como malefícios? A IA tinha uma grande limitação quanto a processamento de máquina. Então, se a gente faz uma comparação relacionada a nível de processamento e nível de largura de banda de rede, efetivamente, né, internet, hoje qualquer máquina que a gente possui tem um nível computacional bastante considerável. A gente sabe que existem notebooks hoje que têm uma capacidade computacional que, se a gente comparasse a 5, 6 anos atrás, você ia falar, nossa, nenhum servidor tinha essa mesma capacidade. E efetivamente, isso trouxe uma série de avanços na perspectiva da gente conseguir rodar esses elementos de inteligência artificial com uma velocidade maior. Então, eu tenho mais capacidade de processamento, eu tenho mais velocidade, a meu tempo de resposta versus o dado analisado começa a ser menor. Então, ele começa a nos mostrar uma inteligência maior, né? Começa a ser mais assertivo, ser mais rápido, ser um pouco mais decisório. Como que a inteligência artificial é dividida? Nós temos a aprendizagem por máquina, que é o famoso machine learning, que basicamente são que é que é a ponto mais difundido, vamos dizer assim, né? A inteligência artificial, ela não é algo 100% autônomo na sua origem, ela precisa de uma base de dados para trabalho, e basicamente ela vai analisar a base de dados existente relacionada ao assunto que você está exigindo que ela pesquise, né, ou a tomada de decisão que ela vai realizar, vai ser baseado na experiência prévia. Então, hoje, quando a gente fala de malwares especificamente, ou tecnologia avançada, a gente tem, existe uma reutilização de muita coisa do passado. Então, assim, quando a gente olha para a realidade da Kaspersky, uma empresa de 27 anos de mercado na parte de detecção, nós fomos um dos prepulsores do machine learning nas nossas soluções, principalmente na parte de Next.js. A Kaspersky foi um dos primeiros Next.js do mercado. A gente utilizou sempre a terminologia machine learning dentro dos nossos produtos. Agora a gente já está se adequando a essa buzzword que é o IA, mas basicamente no fim do dia ainda é o velho e bom machine learning. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, o que é? É a possibilidade de você ter uma máquina fazendo uma ação efetiva baseado num input, num tempo muito maior do que a nossa capacidade humana, mas não é a nossa capacidade de pensamento, mas é fim de processamento de dados, né? Então, escrita ou muitas vezes pesquisa, ela consegue fazer uma varredura, por exemplo, num site de pesquisa, numa quantidade muito maior de páginas, como ela vai ser baseada num index, né? Numa buzzword, num elemento de pesquisa, que a gente conseguiria fazer de maneira humana. Mas, sendo friamente analisando isso, a capacidade humana ainda é muito superior ao IA, né? Por incrível que pareça, a gente vai falar um pouco mais disso na frente. E a gente tem um modo de aprendizado profundo, que aí ele elementa um pouco, onde ela vai pegando esses inputs que ela já tem, e isso é a parte mais sofisticada da IA, ela vai pegando os elementos que ela já trabalhou e vai refinando eles. Então ela vai, baseado em muitas vezes a amostragem ou base de dados que ela correlaciona, ela vai refinando esse dado e obviamente ela vai tendo uma assertividade maior. Conforme isso ocorre, vocês podem observar, ocorreu muito até quando a gente fala de ChatGPT e afins, né, no dia zero, né, quem teve a possibilidade de explorar o ChatGPT na sua origem e compara aos resultados que ele traz hoje, é muito desse resultado de aprendizado e refinamento das informações. A gente tem que tomar um cuidado, né, sobre, utilizando uma terminologia aqui, como a gente poderia trabalhar talvez como o emburrecimento dos dados, né? Porque a partir do momento que você fica muito dependente também de um aprendizado de máquina e uma origem, você tem um problema muito sério sobre a criação de novas coisas, né? E isso é o caráter principal da raça humana, que é tirar uma informação do absoluto nada, né? Então, o IA ainda não chegou nesse nível. Eu acredito que seja um caminho longo até ele começar a tomar decisões efetivamente do zero, né? Até porque se a gente volta para o conceito de sistema neural, isso é uma coisa que
entra numa barreira até mesmo, como pode dizer, ética da coisa, né? É possível uma máquina ter elementos tão autônomos ao ponto dela tomar uma decisão baseada no que ela acha certo ou errado. Então, isso acaba sendo os dilemas. Mas, enfim, né, como que o IA pode ser utilizado na segurança virtual? Quais são os elementos benéficos nesse sentido, né? A gente entende hoje que também tem alguns malefícios, mas, assim, o IA, basicamente, ele pode ser utilizado para ações de volume de dados. Então, quando eu falo de volume de dados, são ações muitas vezes repetitivas, operacionais. Eu acredito que a gente vai ter uma crescente de ações relacionadas a alguns segmentos de mercado que a gente vai ser atendido por IA num curto espaço de tempo. Isso já vem ocorrendo, mas ainda de maneira muito superficial, mas acredito que num espaço relativamente curto a gente já vai ter alguma análise bem mais aprofundada sobre o nosso dia a dia, seja uma intercomunicação com call center, contratação de algum serviço, enfim, a máquina vai começar a tomar essa ação da parte humana, necessariamente baseado não em processamento de dados e trabalhando a ação e resposta de um playbook que já está atribuído a ela, por quê, né? O ser humano hoje pode cometer erros, né? E esse erro pode vir por N fatores, né? Não relacionado apenas a, à inteligência, mas assim, um ser humano cansa, ele precisa dormir, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Enfim, o erro é algo recorrente na nossa rotina, né? É isso que nos faz, vamos dizer assim, humana. A eficiência humana em atividades repetitivas, ela é variável. Então, né, novamente, tem dias que você tá 100%, tem dias que você tá meia bateria, enfim, fica até o que a gente tem que lidar com essas ações, e atividades repetitivas são cansativas, e quando você faz uma atividade por muito tempo, por mais que você gere experiência, em determinado a fatores externos, você pode ter algum problema em virtude daquela atividade, ou eventualmente você pode cometer algum erro que vire uma cadeia muito maior. Né? Quando a gente fala de no mundo de cibersegurança mesmo, a gente tem hoje o advento de N soluções de detecção. Então, a gente tem uma padronagem de alertas e afins que é interessante utilizar o IA muitas vezes para ter categorização disso. Eu vou falar um pouco mais à frente como que a Kaspersky utiliza, né, essa coletânea de informações que muitas vezes a gente pega num endpoint do dispositivo, numa rede do cliente. Né? O cliente tem 5.000 endpoints, 100.000 endpoints. A gente cata uma série de elementos. Como que a gente trata isso? Como a gente utiliza o IA de forma benéfica, né, para criar uma rotina? Né? A gente sempre fala em pilares quando a gente fala de cibersegurança. Sempre tem que pensar em pessoas, processos e, por último, a tecnologia. Então, assim, eu tenho que definir processos, eu tenho que definir o que é crítico, o que não é, qual que é a minha necessidade de negócio, quais são os pontos que eu tenho que me ater à minha realidade, qual que é o meu budget, muitas vezes financeiro de projeto. Depois eu vou para o caminho de pessoas. Tem profissionais qualificados? Não tenho? Eu consigo um headcount, enfim, como consigo trabalhar? E aí a gente vai para a camada de tecnologia. Mais à frente vocês vão entender esse objetivo da minha fala, mas vamos seguir um pouco aqui. A gente tem a questão do tempo de resposta às ameaças hoje, quando a gente fala de incidentes, cibersegurança. Né? O IA ajuda muito nessa detecção, principalmente falando da nossa solução. Então, muitas das análises efetivas são feitas de forma autônoma, baseado em análise de comportamento. Ele já toma uma ação, exclui um arquivo, faz uma desinfecção avançada em um determinado dispositivo. Eventualmente, ele pode fazer o isolamento de uma máquina, quando a gente fala da nossa camada de EDR, ou uma tomada de incidente. Mas a gente começa a entrar no exemplo também da identificação e previsão de novas ameaças. Então, eu comentei no início que a Kaspersky detecta em mais de 400.000 ameaças diariamente. Isso é feito hoje muito em advento, em resultado da IA. Então, a gente pega a nossa base de dados de 27 anos de detecção. A gente tem consideravelmente uma base bem significativa sobre fragmentos de script, monitoramento de grupos maliciosos, né? Grupos direcionados que muitas vezes realizam ataque APT. Então, qualquer um desses, a Kaspersky monitora ativamente uma série de grupos de forma velada, né? Obviamente, mas assim, com informação muitas vezes interna, de blogs, afins, informações da Deep Web, propriamente dito, para essa tomada de ação e previsão, muitas vezes, de novas ameaças. Então,
como há também a reciclagem muito significativa de código, a gente consegue ter um nível de proximidade ao ponto de fazer uma detecção, identificar qual que é a origem dela, qual o possível grupo e qual fragmentos de script isso foi utilizado de táticas passadas. Essa questão de capacidade pessoal, efetivamente, né, hoje, se você tem um sistema trabalhando com elementos relacionados a IA, você provavelmente vai conseguir trabalhar um volume de dados muito maior que uma pessoa. Né? Até quando a gente traz isso para o segmento da nossa vida real, exemplo, um call center, você tem um dinamismo onde um atendente atende uma pessoa a cada 3 minutos, 4 minutos. Né? Quantas pessoas podem ser atendidas por IA em 1 minuto dentro de uma estrutura de call center, por exemplo? Então, isso é bem considerável. A questão de adaptabilidade, então, assim, processos e afins definidos, né? O ser humano tem essa questão de customização ou por fatores, muitas vezes, culturais, enfim, tratar os assuntos de forma diferente. Né? Quando a gente está indo para um segmento de IA, existe uma padronagem, mas toda vez que a gente começa a ter resultado negativo, você consegue adaptar aquele processo e a efetividade disso, né, a forma de adaptação disso, acaba sendo no geral. Então, tem esses dois cenários, né? A gente perde o fator humano da coisa, que muitas vezes leva em consideração outros elementos, e a gente entra mais para o fator 1 e 0 aqui, mas a IA também pode ser adaptável e evoluir constantemente. Quando a gente traz isso para o cenário de ameaças, né? A gente sabe que hoje o cenário de ameaças global é extremamente mutável, né? Provavelmente o que a gente está falando hoje, daqui a um ano, enfim, vão ter uma série de mudanças ou abordagens muitas vezes distintas que não estão sendo trabalhadas hoje, mas é uma constante evolução. Não existe ambiente estático quando a matéria é cibersegurança. A gente tem que estar numa constante evolução. Nossa superfície de ataque muda constantemente. Então, se a gente observa os últimos anos, né, a gente saiu de um cenário muitas vezes totalmente perimetral. Você tinha um firewall, tinha um ambiente mais controlado. Né, a pandemia acelerou consideravelmente isso. Né, você teve usuário migrando para serviços em cloud, em casa, enfim. Você perdeu aquele controle muitas vezes relacionado a Shadow IT. A tua quantidade de alertas e possibilidade de ataques quadruplicou num período muito pequeno de espaço de tempo. Então, como que a gente consegue trabalhar com todos esses cenários, né? A gente entra muito no elemento, e eu gosto sempre dessa informação que está presente nesse slide, que é a soma. Como que está meu time de TI e como que eu trato essa sofisticação de ataques? Por que existe essa comparação nessas duas pirâmides inversas? A gente sabe que existem companhias hoje que têm o critério sobre a necessidade de cibersegurança. Então, ele tem serviços que são críticos. Muitas vezes uma empresa do segmento financeiro, muitas vezes uma empresa de segmento de serviços públicos, né, governo efetivamente, ou que tem uma área muito crítica de atendimento à população. Pode ser um hospital, pode ser uma clínica, um plano de saúde e afins. Né? Como que a gente faz essa soma no momento que eu tenho uma sofisticação de ataque ocorrendo versus as experiências necessárias? E essas experiências necessárias, quando eu falo de um time de TI, é porque literalmente você tem hoje a realidade em companhias com 1.000, 2.000, 3.000 endpoints, você tem apenas um profissional de cibersegurança. E essa pessoa, ela não cuida apenas da proteção de endpoint, ela cuida de firewall, ela cuida de controle de acesso, muitas vezes ela é dividida entre outros elementos, ela também trabalha com networking, com data center, então assim, é muito complexo, né? Fora as rotinas administrativas, processo de compra, atendimento, enfim, são processos que humanamente tornam essa matéria de cibersegurança cada vez mais marginalizada, ou muitas vezes vista apenas como um custo, né? Hoje há uma dificuldade também das companhias de entenderem que cibersegurança afeta diretamente o negócio. A gente vê isso, até o mercado nos mostrando isso, quando empresas que vão, por exemplo, lançar o IPO dentro da Bolsa de Valores, precisam muitas vezes passarem por um assessment de segurança, né, de comprometimento, para entender os riscos iminentes ali dentro daquele negócio. Porque um ataque hoje direcionado pode tirar uma empresa do negócio. Né, dependendo do segmento que ela for, se ela for muitas vezes uma empresa, a gente tem hoje empresas que são a tecnologia, o meio dela essencial, a gente sabe que o usuário ainda continua sendo um dos grandes
ofensores dessas estratégias de cibersegurança, né? O usuário não mal intencionado, mas mal orientado, né? Sem informação, ou muitas vezes não entendendo que ele também faz parte desse elemento. Né? A gente vê a sofisticação de ataques relacionados a phishing, vocês podem observar no dia a dia. Hoje a gente tem até campanhas de phishing relacionadas externas ao e-mail, né? A gente tem a tentativa muitas vezes por mensageria ou até central telefônica falsa, né? Você muitas vezes observa que até o atendimento da central telefônica falsa acaba sendo melhor do que a oficial daquele determinado serviço ou produto. Então, isso é curioso. Eles sempre utilizam de táticas de engenharia social, né? Eu sempre gosto da terminologia de engenharia social, que acaba muitas vezes trazendo uma certa legitimação às ações deles na nossa cabeça e induzindo a gente ao erro. Então, esse é um ponto, né, respondendo assim, né, como que eu consigo trabalhar num cenário de IA, onde os ataques são mais mutáveis, eu tenho algoritmos que utilizam também a inteligência artificial para perdurar o ataque, né, eles são persistentes, então eles vão tentando táticas e vão evoluindo conforme a minha resposta. Então, como que eu tomo isso, tiro dessa linha de apenas um produto, né? A Kaspersky tem uma abordagem um pouco distinta disso. Então, eu tenho IA, eu tenho detecção dentro dos meus dispositivos, eu tenho hoje a minha camada de EDR Optimum, que atende boa parte desses elementos, tanto relacionado a syscontrol, quanto a parte de controle ativo e reação e resposta, mas a gente tem um serviço muito interessante aqui que a gente chama de Managed Threat Response. Para que existe esse serviço? Esse serviço é um serviço provido pela própria Kaspersky. A gente utiliza vários motores de IA, e aí entra novamente aquilo. Né? A gente utiliza a IA de forma benéfica para fazer a escalabilidade dessas ameaças, qual que é a criticidade delas, qual que é o nível dela para a gente atender no nosso SLA de atendimento. Mas é uma proteção ativa para incidente e resposta. Então, você tem um ambiente com nossa solução já. Você migrou ali para a camada de DRO. Você tem os incidentes sendo gerados pelo DRO, mas você ainda não consegue dar conta, ou efetivamente você não é o teu foco no momento, você não tem um time que, por mais que o time tenha skill técnico, você não tem um volume de pessoas, né? Para atender, eu estou falando de uma solução 24/7. Então, da perspectiva de incidente e resposta do endpoint, quando o meu incidente ocorrer, o fabricante está proativamente olhando para o teu ambiente e tomando ação e resposta. Então, a resposta guiada e para ações efetivas de threat hunting. Então, assim, a gente não chega a ser uma solução relacionada a SOC, por mais que tenha tecnologia, a gente utiliza o SOC dentro da Kaspersky, a gente trata isso como SOC, a gente está olhando sempre da perspectiva do endpoint, mas como a nossa solução, ela é muito completa, tanto em motores de detecção, quanto em controle de dispositivo, né? A gente tem controle de PS, DS de máquina, tem de virtual patch, tem uma série de elementos ali, tem análise de comportamento, a gente consegue muitas vezes detectar movimentações laterais. Eu vou compartilhar mais à frente um case exemplificando bem isso, mas a gente consegue trabalhar com uma estrutura de produto mais serviço, né, que vão te proteger ativamente. A gente vai utilizar a IA de forma benéfica aqui, mas melhor do que isso, a gente te entrega uma solução. Né? Eu não estou fazendo apenas um produto de prateleira, eu estou te entregando uma camada de produtos mais serviços, serviços diretos da Kaspersky, né, dessa parte de incidente de resposta, sobre o nosso EDR, que podem te entregar um resultado muito superior a algumas soluções mais evoluídas de mercado, até mesmo o nosso XDR. Né, porque se você tem uma demanda efetiva, né, o XDR é superior, mas o XDR é sempre ferramental para threat hunting. Então, o XDR vai conter o EDR, vai conter um módulo de NDR para analisar teu ambiente de rede, mas você vai precisar de pessoas, né? Você vai precisar de profissionais que atendam essa matéria de threat hunting. Então, ativamente, você vai ter que ter um time envolvido que faça análise desses incidentes, porque se você não tem a interlocução e ação e resposta sobre esses incidentes gerados, você acaba não tendo efetividade e a gente começa a tomar mais o revés disso do que o benefício. Né? Você tem os usuários marginalizando, usuários técnicos mesmo, marginando a solução, ou muitas vezes não dando conta dos incidentes que são gerados para ela, e isso é o pior cenário. Então, assim, se eu estou nesse cenário onde eu preciso de maturidade quanto à cibersegurança, eu preciso de
de dispositivo, eu preciso de tecnologia, mas eu ainda não tenho time, e eu digo volume de pessoas, vocês podem confiar com a Kaspersky hoje para tomar essa parte de ação e resposta guiada dos incidentes com a nossa camada de MDR. Né? Para vocês entenderem nesses elementos, né? O que o MDR cobre, né? E a gente tem aqui a linha dele de trabalho, desde a proteção ativa dos endpoints, porque eu tenho minha camada GDR, para as ameaças conhecidas e desconhecidas, mas mais do que as ameaças desconhecidas, que poderiam ser tratadas até ou bloqueadas pelo meu próprio EDR, a gente tem o item de resposta guiada. Né? Não só a resposta automatizada através da camada GDR, mas a resposta guiada. Tem um fator humano. Então, um falso positivo, um elemento muitas vezes tem que ser considerado elementos terceiros no meio ambiente, a gente consegue tornar essa resposta mais efetiva, porque tem uma pessoa do outro lado, um profissional da Kaspersky, altamente qualificado, olhando para o teu dispositivo e para o teu incidente e abstraindo todas aquelas informações. Se for necessário, ele vai entrar em contato contigo, vai coletar mais informações, e caso isso fuja até mesmo da camada de endpoint, a gente tem a disponibilidade do nosso time de incidente e resposta, que é eventualmente o time forense, que vai entrar em contato com o cliente e vai pegar logs de forma agnóstica de outros elementos, pode ser do seu roteador, pode ser do teu firewall, pode ser do teu AD, do teu controle de acesso, da sua ferramenta que você possui de controle de acesso, e vai tomar a sua resposta. O MDR, o foco do MDR é sempre a neutralização dos incidentes. Neutralização e a resposta guiada para os próximos passos. Né? A gente vai ter enriquecimento da telemetria, com a camada de MDR a gente traz a parte forense, associação a táticas MITRE, enfim, a gente traz toda aquela segmentação forense que muitas vezes só poderia ser visibilidade, você só teria essa visibilidade numa solução de XDR, mas sem efetivamente o ônus de ter um time direcionado àquilo. Né? Você acaba confiando no fabricante. Essa telemetria hoje é toda processada na América Latina ou no Brasil, então até mesmo se você for do segmento público, a gente consegue contratualmente garantir que esse dado fica armazenado no país e é processado em uma nuvem local. A gente garante também um processo muito recorrente nas companhias, né? E isso aqui é uma informação que acaba entrando mais no caráter gerencial, mas é o turnover de profissionais de cibersegurança. Então, cibersegurança é uma matéria bastante crescente no mercado de trabalho e uma área bastante movimentada. Então, assim, eu acompanho isso com uma série de clientes, muitas vezes ele está numa rotina crescente quanto ao produto, evolução do time ou formação de pessoas, determinado profissional que muitas vezes era uma peça-chave na estrutura dele, é abordado para o mercado e acaba recebendo uma proposta, muitas vezes de uma empresa que é focada em cibersegurança, ou é um servidor ou um provedor de serviço, e muitas vezes a companhia que ele era oriundo, por mais que ela tinha esse desenvolvimento na matéria, é uma empresa que o foco dela é outro, né? O foco dela é indústria, o foco dela é serviço, enfim, ela não consegue ter capacidade, muitas vezes até mesmo financeira, de justificar um profissional direcionado para a parte de Threat Hunt. Então isso ajuda vocês até nessa parte. Se a gente tira esse licenciamento e a gente põe comparado a um custo profissional, né, quantos profissionais você teria que ter, especialistas em cibersegurança, para trabalhar 24/7? No mínimo 4. Quanto isso te custaria mensalmente? Com certeza, uma disposição entre o nosso produto de DR mais nossa camada de serviço consegue ter uma justificativa bem mais interessante e traz uma segurança para vocês, tanto para desenvolvimento do time, né, e isso falando gerencialmente, né, para a área gerencial, quanto para a continuidade do serviço de forma satisfatória. Bom, como que funcionam os SLAs desse serviço de MDR da Kaspersky? A segmentação de prioridade de cada ataque é feita em cima de IA. Eu vou mostrar mais à frente toda a cronologia desde o momento da detecção até o momento que esse serviço é associado. Mas para o incidente crítico, o nosso reaction time é de 1 hora. Tá? A gente tem um target de 90% desse horário, né, para a maioria dos incidentes. A gente tem um tempo médio bem menor que eu vou mostrar à frente. Nosso MTTR é bem significativo, né, o Mean Time to Resolution. Mas esses são os tempos, essas escalabilidades são determinadas baseadas em
nossos motores de detecção e nossos playbooks. Então, a gente tem uma série de playbooks, são mais de 2.000 playbooks que a Kaspersky disponibiliza internamente sobre o nosso próprio produto de endpoint. Então, a gente tem um conhecimento bastante abrupto sobre detecções possíveis, incidentes que a gente tem que ter uma tratativa um pouco mais detalhada. O response time desse serviço de MDR, né? E aqui eu estou falando dos dados dos últimos anos. Para o incidente crítico, pasmem, mas no ano passado, né, a gente está uma crescente, a gente está crescendo esse time internamente dentro da Kaspersky, mas nós já chegamos à marca aí de um reaction time de 36 minutos. Então, esse response time, né, de você ter uma resposta guiada, você já ter tido uma análise prévia durante o incidente, né, você teve uma tentativa muitas vezes de intrusão, um ataque direcionado, uma tentativa de um ransom, uma ameaça de dia zero. Qual que é a probabilidade de você detectar uma ameaça de dia zero ou um incidente crítico dentro do seu ambiente e você já ter uma resposta guiada, né, uma resposta guiada em 36 minutos? Né? Quanto tempo você levaria num incidente, muitas vezes em final de semana, fora do horário comercial, de madrugada, né, que é um horário muitas vezes os atacantes gostam de utilizar por questão de controle, ou muitas vezes o tempo de reação do time de TI acaba sendo muito alto. Então, quanto tempo que levaria para você acionar o seu especialista, ou mesmo quando você possui um serviço de SOC como um modelo de SOC como serviço, né, contratado. Quanto tempo esse seu provedor de SOC levaria para ser feita a primeira detecção, ser tomada a ação, envolvimento do especialista, e a partir do envolvimento desse especialista, ele tomar uma ação em resposta? Consideravelmente vai ser algo próximo de 1 hora ou mais, né? Então, 36 minutos a gente já ter uma resposta guiada da Kaspersky que é bem significativo. E a gente consegue um tempo de mercado muito bom e uma tranquilidade para os clientes, ao ponto de, a partir do momento que ele recebe um alerta, ele entra em contato, ou ele abre a nossa console, já tem alguém ativamente trabalhando em cima daquilo e o auxiliando sobre essa parte de onde mais dói, que é a parte de tomada de decisão sobre um incidente. Então, até mesmo uma formação de uma sala de guerra, né? Quando a gente fala no nosso dia a dia, você pode levar 1 hora até juntar todas as pessoas necessárias para começar a iniciar uma análise. Como que funciona esse processo? Né? A atividade maliciosa acontece, essa telemetria é captada através do nosso agente de endpoint, que se chama CAS. Essa telemetria é processada e armazenada. A gente tem algumas regras de análise, né? De tanto relacionada a threat hunting quanto IA. E aqui entra a nossa camada de inteligência artificial. Nessa camada de análise dessa telemetria processada e armazenada, a gente armazena os dados brutos de telemetria por 30 dias, né, até para reconstrução ou eventualmente uma necessidade que você tenha sobre o incidente, mas o histórico dos incidentes fica guardado por 1 ano para consulta e ativos, assim como todos os relatórios gerados em virtude daquele incidente. Né? É feito o IA e é escalado. Incidente crítico não é baseado no meu playbook. Qual profissional dentro da Kaspersky é o mais adequado para responder essa matéria? É feito isso de forma autônoma, é criada uma fileira de alertas e associado esse analista de SOC da Kaspersky. E ele já faz essa análise e resposta. Então, assim, é um time follow the sun. Já temos, se isso acontecer em horário comercial, é provável que você já seja atendido por um brasileiro. Nós temos aí uma quantidade considerável de brasileiros nesse time hoje. Esse time está evoluindo consideravelmente aqui na demanda e tamanho, porque está tendo uma abordagem bastante significativa dos clientes. E a gente tem a resposta guiada, tomada, a fim de tranquilizar vocês e ter o resultado efetivo, não só sobre o incidente, mas no ponto de quais são os próximos passos, né? O que eu tenho que tomar de ação para isso não voltar a ocorrer. Então, é uma análise bastante completa, que a gente tira a gente aproveita tudo que a gente tem de bom no IA, mas a gente não abre mão do fator humano para análise, né? Para análise efetiva sobre aquele incidente e correlação de dados. Então, isso traz uma maturidade considerável. Indiretamente, vocês têm acesso a uma série de elementos de segurança avançada da Kaspersky, que são serviços que o nosso time de SOC vai utilizar para gerar essas detecções, para chegar no teu resultado final. Vou compartilhar com vocês uma história real aqui sobre um incidente ocorrido em um cliente. A gente não vai entrar no mérito de qual é o cliente, né, por motivos, mas a gente vai falar exatamente toda
todo o elemento que ocorreu e de que forma ocorreu, para vocês entenderem como que esse serviço de MDR trabalha no dia a dia e como que a gente pode usufruir ao máximo dele. Esse é um exemplo bastante claro. Bom, essa é uma empresa de 1.000 endpoints, era um cliente nosso de MDR, mas a nossa cobertura não era total. Então, vamos supor, né, para 900 máquinas, 90% do ambiente, que eram as máquinas de endpoint de usuário, eles estavam sendo protegidos pela nossa solução. O ambiente de servidores não, ele utilizava uma outra solução e alguns servidores não tinham proteção alguma. Então, esse não é um cenário recomendado, né? Hoje, a nossa camada de EDR, por exemplo, a gente atende Windows, Linux e macOS, a nossa linha de atendimento é bastante grande, então não é uma recomendação, principalmente ambiente de servidores, tá? Não ter nada nesse sentido. Mas vamos à frente que vocês vão entender o que ocorreu antes desse incidente. Em um determinado dia, né, 2 meses antes do incidente, esse incidente ocorreu esse ano, o nosso time de MDR detectou uma atividade maliciosa, um brute force, oriundo desse IP que vocês estão vendo na tela. Né? Então, assim, lembrem-se que o nosso dispositivo sempre tem controle de firewall da máquina, tem análise de comportamento e tem um módulo de IPS e DS. Então, foi detectado um brute force oriundo desse IP para os IPs dos dispositivos que estavam sendo gerenciados pela gente. E a gente fez o quê? Notificou o cliente. Né? O time de MDR foi engajado e ele falou, você pode ter um ataque em andamento, a gente detectou esse tráfego oriundo desse determinado IP em um brute force. Vocês estão olhando nesse momento, é uma rede 192.168, uma rede muitas vezes de caráter doméstico. Né? Então, assim, a gente via que esse tráfego tinha uma comunicação de internet, mas ele estava vindo já do ambiente interno da rede do cliente, então estava no ambiente LAN dele, a gente conseguia ter essa visibilidade de rota e peer, e a gente solicitou uma resposta ao cliente. Né? Então, qual que foi a resposta do cliente? É isso que vocês estão vendo no slide. Né? A resposta do cliente foi nenhuma. Ele simplesmente não respondeu ao time de MDR sobre aquele requerimento e não, enfim, desconsiderou o alerta. Né? Ele não deu nem sequer uma avaliada sobre sobre o que estava ocorrendo. Mandei Bom, para você. isso Para foi sua 2 meses. apreciação. Foi 2 meses antes do incidente. 1 mês antes do incidente, novamente a gente viu um port scan em cima da vulnerabilidade ocorrendo Acho que dentro eu da vou rede do sair para pegar cliente. um café ali. Eu acho que tem alguém que tá no mudo. E já mutei o microfone, Lucas, pode continuar. Beleza. Oriundo do mesmo IP. Então, assim, novamente, a gente acionou o cliente. Lembre-se sempre nesse cenário, um ataque ele começa muito antes do dia D, né? Do dia onde você tem o dado criptografado, você tem o dado vazado, ele começa muito tempo antes. Pode começar muitas vezes por uma campanha de phishing, pode começar por algo que você trata no seu dia a dia e muitas vezes entende aquilo como uma demanda corriqueira e não algo que você tenha que tomar uma ação mais efetiva. Então, 1 mês antes do incidente, teve novamente uma ação daí agora relacionada a um port scan, novamente oriundos daquele mesmo IP, 192.168, que acionou novamente o cliente, e agora o cliente nos deu a resposta. Não existe nenhum IP não existe nenhum sistema com esse IP na nossa infraestrutura. Né? Não temos essa subnet. É entendível, né, porque é uma rede domiciliar, né, 9268, mas esse tráfego estava sendo detectado via linha de firewall do dispositivo, né, do endpoint. Então, estava presente lá. Então, provavelmente ele tinha uma máquina fantasma ou algo que ele não tinha visibilidade no ambiente de rede dele. Né? O MDR continuava pegando esses alertas e, novamente, né, 1 mês antes do incidente, a gente acionou, essa foi a resposta que a gente recebeu do cliente, e o cliente novamente desconsiderou nossa ajuda ou, eventualmente, nossos alertas. Né? Infelizmente, o incidente ocorreu. E como que a gente detectou do nosso lado? Imagine que a gente tinha uma média de 900 máquinas reportando toda a telemetria desses dispositivos para a nossa central de inteligência, onde estava sendo tratado, e em um determinado momento parou. Né? Todas as máquinas pararam de comunicar, essas máquinas geridas pela própria solução nossa da Kaspersky.
E aí a gente entra, né? A gente recebe o feedback do cliente, né? Todos os endpoints dele foram criptografados pelo BitLocker. Quase todos os sistemas de endpoints, né, criptografados, né? O BitLocker faz uma criptografia pré-boot, então é uma criptografia um pouco distinta do que a gente está habituado, por exemplo, num ransomware, né? E ele recebeu a mensagem, os backups também foram criptografados, né? Estavam em cima de servidores Microsoft, que não tinham não utilizavam outra solução. E ele recebeu uma mensagem via Telegram solicitando o resgate solicitando o pagamento ali do resgate para reaver essas máquinas, as informações contidas nela, né? Então, assim, ocorreu. E agora a gente vai trabalhar um pouco em como esse incidente ocorreu. A gente tem dois modelos de criptografia hoje de dados, né? Tanto a nível de arquivo como a nível de disco. Né? O nível de arquivo a gente consegue ter artefatos que ficam, a máquina faz seu boot, né? Ela fica rodando, mas você vê a criptografia dos arquivos em tempo real, até para coleta forense, é um pouco mais fácil a gente trabalhar nesses incidentes. Né? Exemplo, Lockbit, da arma, mas a gente tem o nível de criptografia de disco, né? Exemplo. E muitas vezes a criptografia a nível de disco, ela não pode utilizar nenhum artefato, porque ela pode utilizar algo legítimo da máquina. A exemplo do BitLocker, que foi o caso que ocorreu com esse cliente. Então, é uma criptografia relativamente forte, são ferramentas legítimas. É difícil de descriptografar uma máquina nesse sentido. Né? Então, a gente tem todo esse cenário. A gente tem um cenário onde as máquinas já não têm mais resposta, né, a nível de forense. Então, assim, eu não tenho acesso ao pós-build da máquina. Né? Ela está no fator antes, ela está no BitLocker. Então, eu não consigo nem mesmo coletar dados. Então, como que esse time, o cliente pediu ajuda novamente, a gente explicou para ele como que era a ordenação dos fatos de um dado criptografado, né? Que não tinha uma chance efetiva de criptografia para análise, né? A gente não conseguia acesso aos dados e tinha uma baixa chance de investigação. E, pasmem ou não, os invasores usaram novamente, obviamente, né, sistemas sem a nossa solução de CAS e MDR, e nem o John Wick foi páreo para esse ataque. Né? O cliente teve as máquinas nesse momento criptografadas e a gente não tinha, no primeiro momento, nenhuma ação a ser tomada. Mas aí entra o fator humano. Né? A gente sabe que a IA foi boa na detecção, nos ajudou ali na detecção do brute force, da conexão, da tentativa de spam traffic ali no ambiente dele, mas o que o fator humano entra? Né? E aí é o ponto de tomada de ação e entre os processos e os nossos analistas. Né? O que a gente tem em mãos? A gente tem máquinas que foram criptografadas, e a gente não tem informação, mas a gente tem a telemetria prévia do MDR. Lembra que eu comentei que a gente armazena esses dados por 30 dias. Então a gente tinha toda a telemetria bruta até o momento efetivo de criptografia dessas máquinas. A gente tinha alguns logs de firewall e alguns logs de NetFlow dos dispositivos de rede, switch, roteador. E vários servidores Linux ali que não foram afetados. Né? Obviamente, o principal deles que foi afetado na rede do cliente, que era Domain Controller, né? Então, assim, era um servidor Microsoft, então o cliente estava bem chateado nessa situação. Mas vamos lá. O que foi feito em cima dessa análise de telemetria? O time de MDR, a partir da última detecção, identificou qual que era a origem da criptografia, né, com o Event ID e o syslogin event e tinha o source desse elemento. Então, tem a principal atividade que a gente conseguiu detectar através da telemetria, né, como essa comunicação tentava chegar aos endpoints, de onde estava sendo oriundo isso. E a partir do momento que a gente entrou, a gente conseguiu esse sistema que não estava sendo monitorado para executar, a gente detectou que foi ele que, através dos dados brutos, esse ambiente, né, esse servidor, que não era monitorado pela nossa solução, executou esse PowerShell codificado via PSExec. Então, a gente conseguiu esse fragmento de dado, né, criptografado, baseado na telemetria do endpoint, onde a gente continha o último frame direcionado àquele dispositivo. E aí a gente tinha as táticas aqui, né? Esses elementos aqui são criados através de IA para Kaspersky. Isso aqui acaba sendo visível para vocês quando vocês são nossos clientes dessa camada de MDR.
apenas num relatório mais forense, mas para o analista acaba aparecendo dado um pouco mais bruto. Esse comando foi detectado, né, e bloqueado pelo CAS. Então, assim, como que essa máquina foi criptografada? Se as máquinas que estavam sendo monitoradas e receberam o comando PSExec para a criptografia do BitLocker tiveram esse elemento barrado, como que o atacante conseguiu criptografar essas 900 máquinas? O atacante conseguiu acesso ao KSC, né, que é a nossa console de administração. O cliente tinha uma senha pífia e, novamente, né, ele conseguiu acesso ao servidor de administração, recuperando alguns acessos de administradores da máquina, e ele conseguiu acesso ao administrador da nossa console e nos desarmou por dentro. Utilizando a nossa console, ele removeu o agente da máquina, dos dispositivos, e aí jogou o comando PSExec de volta. Não sei se ele fez isso pela própria console do KSC, mas enfim, ele conseguiu isso. O cliente não utilizava nem a gente tem um recurso também de MFA, que poderia ter corroborado, né, por mais que a senha do cliente era fraca, mas com um duplo fator de autenticação. Mas o cliente, né, além de uma senha fraca, não utilizava nossa camada de MFA ali, que já está disponível no nosso console. Então, a partir do momento que ele desarmou por dentro, né, tirou o nosso dispositivo nosso anti-malware lá, ele jogou novamente o comando, e aí ele conseguiu efetivar essa criptografia via BitLocker e tornar e reiniciar essas máquinas para elas já iniciarem com a chave, com a tela criptografada ali pelo BitLocker e continuar a tentativa de ataque dele solicitando o resgate. Bom, né, como que esse comando de PowerShell aparecia na telemetria do MTR? Né? É uma sopa de letrinhas. Né? Ele tem ali uma série de fragmentos, mas ele tem o utilitário que foi utilizado, que foi o PSExec. Né? Aqui entra o fator humano da coisa. Nosso time pegou esse hash, descriptografou o encoding desse elemento e encontrou a chave do BitLocker. Então a gente tem exatamente... Deixa eu pegar aqui o mouse. Nós temos exatamente aqui a senha do BitLocker presente, toda a chave dela. A partir do momento que a gente conseguiu essa chave, baseada na nossa telemetria prévia, a gente falou para o cliente, tá aqui a senha, consigo fazer a descriptografia desse comando de PowerShell, passamos essa senha para o cliente, para nível de BitLocker, e a gente restabeleceu o serviço dele. A partir do momento que foi feito isso, as máquinas voltaram a comunicar, mas né, o MDR fez seu papel, tomou ação, voltou ao ambiente do cliente, mas lembre-se que aí está faltando um fator nesse elemento. E os próximos passos, né? A gente tinha aquela rede 9268. Como que isso aconteceu? Como que o cliente foi atacado? A gente sabe que ele desarmou a gente por dentro, utilizou nossa solução para remover os agentes das máquinas e rodou o comando, a gente conseguiu restabelecer o acesso às máquinas, mas né, a gente precisa agora entender a cronologia dos eventos, desde o momento zero até o momento que a gente recuperou. Aí a gente acionou nosso time de resposta a incidente, que está associado para esses casos efetivamente do MDR. Quando foge já do escopo do MDR, a gente saiu da perspectiva do endpoint, a gente vai trabalhar em cima do time um time dedicado, um time forense, que vai trabalhar nessa resposta desses incidentes e vai, de forma agnóstica, entender os elementos do teu ambiente e criar um plano de ação. Então, né, nosso trabalho estava apenas começando, a gente conseguiu voltar às máquinas do cliente, mas isso com certeza era uma ameaça persistente, né? O atacante tinha acesso ao ambiente do cliente, porque ele tinha uma rede interna lá, então ele conseguia ver essas máquinas novamente comunicando, ou que essas máquinas já estavam rodando no Domain Controller. O vetor inicial era desconhecido ainda, então o invasor poderia utilizar essa método de ataque novamente. Além dele ser persistente, se a gente não encontra a causa raiz desse incidente, a gente está sujeito a passar por ele novamente. A gente pediu para o cliente uma triagem, alguns logs, daí de forma agnóstica, de vários elementos. Né? Então, essa triagem, o que compõe essa triagem? Não são dumps completos, mas assim, me passa log de firewall, de eventos dos últimos eventos de firewall, dos teus roteadores, do teu switch core,
eventualmente do teu controle de acesso, do domain controller, enfim, né, para a gente ter Session ID, tem todos os elementos, e a gente trabalhar desde tentativas de RDP, enfim, tudo que a gente tiver de maneira possível para conseguir reconstruir essa cronologia dos eventos. E aí foi o ponto que a gente chegou no IR, então o time de IR, lembrando, né, que a gente já está totalmente no fator humano, né? O IA já acabou ficando para trás. E isso é o cenário mais crítico no ambiente de vocês. Por mais que a gente tenha detecção e vamos dizer assim, parada daquele ataque em virtude do IA, a gente tem que ter essa análise forense. E isso é o principal fator hoje, principalmente até quando o cliente vai para uma solução de XR, né? E aí fica esse questionamento, quando a gente está discutindo isso aqui, vocês teriam maturidade hoje para realizar uma análise nesse sentido? Ou vocês dependeriam de um elemento externo, né? E esse elemento externo pode ser a Kaspersky para fazer essa análise. Aqui a gente está propondo isso como serviço. Então a gente encontrou o servidor utilizado pelos invasores, que era esse servidor com a rede 9268. Era um servidor que estava dentro do data center, desatualizado. Ele foi comprometido por uma exploração de código, né, um mês antes do incidente. Esse servidor, por incrível que pareça, também não tinha nenhuma solução instalada. Basicamente, a suspeita é que esse servidor também foi feito o deploy desse servidor pelo próprio atacante, mas enfim, né, nesse servidor a gente encontrou um Network Scanner, uma solução de NetScan, uma ferramenta para despejar credenciais de memória, né, que é o Mimikatz, o executor do PSExec, né, é uma ferramenta de execução de comandos remotos, o ngrok, que é uma ferramenta usada para tunnelamento de rede, não uma ferramenta maliciosa, tá, gente? Isso aqui é algo que pode ser utilizado de maneira correta, vamos dizer assim, né? Tanto que é uma ferramenta legítima para criações de túneis de rede, ela não tem nenhum entendimento como algo criminoso no nosso portal, da nossa rede de inteligência. Então, assim, né, tanto como a utilização do BitLocker para criptografia, o atacante pode utilizar ferramentas legítimas para fazer o spread do ataque. Então, primeiro ele ingressa, mas ele vai fazer um NetScan, ele vai conhecer o teu ambiente, quais são os seus pontos fracos, né? Então, a gente entra no servidor Linux, é muito mais fácil a gente trabalhar isso, né? Ele tenta entender quem é o nome daquele servidor, então você vai encontrar comando de identificação de máquina, hosting e afins, para ele criar teu ambiente. Por isso que ele leva tempo, né? Ele estuda todo o teu ambiente, tua estrutura, para fazer uma análise reversa, para depois tomar essas ações e respostas. Novamente, né? Por mais que sejam ferramentas legítimas, o MDR não desconsidera a análise desses elementos. Então, se vocês forem vítimas de ataques, né, e estiverem utilizando a solução de MDR, mesmo com ferramentas legítimas, vai ser detectado pelo MDR. O MDR não faz uma análise superficial, baseada só na minha escalabilidade de dados, mas mesmo ferramentas legítimas a gente vai olhar. Bom, vocês vão lembrar que o cliente falou para a gente que aquela rede 9268.137.2, né, que é aquele elemento malicioso, não existia, né? Não existia no ambiente dele, no sistema analisado. Então a gente encontrou logins de RDP oriundos daquele mesmo endereço do Brute Force. Perguntamos novamente ao cliente, né, sobre RDP, mas a resposta foi a mesma, não existe. Então, assim, por mais de tudo isso que ocorreu, né, das detecções e afins, e a gente ter esse Session ID registrado, o cliente ainda batia especificamente na tecla que aquilo não existia, não fazia parte da rede dele, não era subnet válida. E aí foi o ponto onde a gente utilizamos algumas técnicas mais avançadas e forenses, de perímetro de rede, de análise, e a gente encontrou um roteador com uma iOS de uma versão antiga, né, uma versão muito antiga, que tinha uma série de vulnerabilidades aplicadas. Então, assim, isso aqui não é o erro do roteador, né? Provavelmente o fabricante aqui deve ter um disclaimer lá específico sobre essa versão de software, recomendando ao cliente a fazer o upgrade daquilo, mas, né, aqui volta novamente a questão de boas práticas e estratégias, né? Quantos de vocês estão olhando para as vulnerabilidades, não só do dispositivo, mas de elementos de rede, né? Vulnerabilidades presentes no firewall, em servidores, em rede, switches e afins, eles também são elementos de porta de entrada no teu ambiente.
controladores wireless também são, né? Os access points também são pontos de ingresso no teu ambiente. E eles também não podem conter vulnerabilidades. Então, como que o ataque, baseado nesses vestígios, né? Como que a gente encontrou? A gente encontrou um túnel criado dentro desse roteador. Para quem não conhece essa linha de roteador especificamente, ela tem as funcionalidades de criação de VPN, então ativamente o atacante tinha um acesso legítimo via o roteador de borda, provavelmente esse roteador devia estar na borda do cliente, ser a porta dele de comunicação com a internet. Independente do... esse protocolo GRE de encapsulação, ele funciona tanto para links abertos quanto para links MPLS. Então, provavelmente aqui nesse cenário o cliente estava aberto diretamente à internet, pode ser um cenário relacionado a alguma solução de PSEC, enfim, mas assim, o atacante utilizou um artefato legítimo dele, um recurso que ele tinha, uma feature, né? Obviamente explorou uma vulnerabilidade do software, mas utilizou sempre elementos legítimos do ambiente dele para começar a iniciar aquele ataque. Então, como que ficou esse diagrama desse ataque? A gente tinha aquele servidor que foi criado dentro do ambiente dele, a gente tinha o peer do outro lado, que vinha desse tráfego oriundo da internet, através de uma rede legítima, criada pelo atacante em cima daquela vulnerabilidade no roteador. Então, por mais que o cliente jurasse de pé junto que ele não tinha a rede 9268 e em algum momento ela não existia, aquilo estava presente no ambiente dele. Então, o time de R, né, e aqui somado ao time de R e MDR, a gente está saindo da perspectiva só do endpoint. A gente está garantindo uma análise mais aprofundada no teu ambiente, até de forma agnóstica. A gente está avaliando elementos de outros fabricantes, de outros produtos que não são da Kaspersky, para te trazer uma tranquilidade nessa matéria. Bom, esse túnel de RE tinha sido configurado, então tinha log efetiva no roteador, com as evidências ali efetivamente da exploração. Então aqui tem a CVE para quem quiser consultar depois, né, com a versão específica da OS Cisco que rodava dentro desse roteador. Então a gente tem a cronologia dos fatos, né? Em janeiro de 2024, aquela OS comprometida, foi feito um ataque de força bruta e foi ingressado e criado um túnel de rede. Então esse aqui foi o dia zero do ataque. Depois a gente teve uma tentativa de exploração via esse túnel de rede de um servidor, né, comprometido ali no data center do cliente, criado ou não pelo atacante, mas enfim, estava dentro do ambiente de rede do cliente já. E depois, em março de 2024, a gente teve a execução desse comando de PowerShell. Então, uma cronologia de meses, né? Provavelmente aqui em todo esse período de tempo, o atacante entendeu toda a estrutura do cliente, as nuances, pontos de atenção, para depois perdurar esse ataque. E, novamente, né, aqui a gente não está propondo com essa soma de um produto, que é o nosso EDR, mais a minha camada de serviço de MDR direto do fabricante, está propondo uma solução efetiva, algo que atue em várias frentes e te ajude durante um incidente dessa categoria. Algo extremamente sofisticado, de certo ponto, né? Mas, novamente, né, boas práticas ainda são iminentes. Então, se o cliente tivesse tido processos internos para tomar cuidado que não tinha vulnerabilidade em softwares presentes em firewall, roteador, switch e afins, ele conseguiria ter provavelmente barrado isso aqui ou isso não ter ocorrido no ambiente dele. Bom, o que foi a reação tomada, né? A gente recomendou ao cliente a atualização desse software do roteador, assim como a alteração dessas senhas, e ele instalou o nosso agente para todos os sistemas. Pelo menos a gente espera que sim, né? Depois desse ponto. Mas o que ficou de conclusão, né, e essa metáfora aqui, novamente, né, a gente sabe que tem o advento de IA, gente, não basta a gente ter apenas produto, né? Segurança é muito mais do que isso, é uma rotina. A gente tem que associar produtos e serviços, educação de usuário, enfim, tem uma série de segmentos da Kaspersky que hoje tem um portfólio. A gente pode conversar num segundo momento bastante completo, que a gente conseguiria apoiar vocês nesse sentido, né, para criar uma estratégia de cibersegurança efetiva. Novamente também, né, a adoção. Não é apenas eu implantar
mas eu tenho que responder os incidentes, eu tenho que corroborar, né? Por mais que eu tenha um time de MDR, esse cliente tinha um produto de ponta, né, que foi um produto que resolveu o incidente dele, né, conseguiu reaver o ambiente dele, mas mesmo assim ele marginalizou aquilo. Então, assim, mesmo que eu confie a Kaspersky, tomem parte sobre a responsabilidade de vocês sobre o ambiente, né? A gente está aqui justamente para apoiar. Se o cliente tivesse respondido ao nosso analista no primeiro momento e tentado até mesmo uma identificação daquilo, provavelmente isso não teria ocorrido. Ele teria a possibilidade, caso ele não encontrasse, de acionar o time de Incident Response para aquele alerta, né, mesmo no momento do primeiro alerta. Então, assim, foi uma falha de comunicação tremenda. Talvez o cliente marginalizou aquele alerta que era visto de forma até simples por ele, não tem esse subnet, mas a gente tem que não só pensar no bloqueio efetivo, né, dessas atividades maliciosas, mas a investigação delas. E a proposta de um serviço de MDR é você compartilhar esse risco com o Kaspersky, fabricante direto do produto, te auxiliando no momento mais crítico, que é a tomada e a resolução, a tomada de decisão e a resolução desses incidentes. Bom, eu sempre gosto desse slide aqui. Ele está em todas as minhas apresentações, que entra no sentido de como elaborar uma estratégia de segurança cibernética a longo prazo. Isso aqui é de forma agnóstica, mas, novamente, são alguns pilares aqui que a gente trabalha e a gente gosta sempre de corroborar em todas as apresentações. Abordagem isolada, coloca as empresas em risco. Então, novamente, você tem que ter sempre uma abordagem mais completa possível ou correlacionar aqueles elementos. Então, seja com o serviço que te provê isso, como o MDR, que não, por mais que esteja protegendo 100% do teu endpoint, tem a preocupação ativa de olhar para outros elementos do teu ambiente e falar, olha, está vindo um tráfego suspeito de determinada origem, tem determinada atividade no teu ambiente que pode não ser legal, né? Então, não é uma abordagem apenas isolada que está olhando só o dispositivo. A segurança virtual é uma meta, né? Ela não é apenas uma meta, mas ela é uma jornada contínua. Então, assim, não existe passo final para saber segurança. A gente tem que estar em constante mudança e adaptação. Então, a conversa que a gente está tendo hoje, provavelmente daqui 3 meses, 6 meses, eu vou ter um novo caso similar a esse, ou muito mais sofisticado a esse, que foi apresentado. Eu vou ter novas metodologias de ataque, eu vou ter adoções ou serviços novos, né? Porque a gente, como fabricante, também se atualiza numa velocidade absurda para conseguir dar conta dessas demandas. Usuário, né? A conscientização. A comunicação e cooperação do usuário é fundamental. O usuário é totalmente, né, por mais que ele não tenha essa responsabilidade, a gente tem até soluções de educação ao usuário que ajudam muito nesse cenário, do usuário final mesmo, dele entender a responsabilidade dele sobre elementos de cibersegurança. A gente sabe que a LGPD tem batido muito a porta de várias companhias, e isso não é uma responsabilidade apenas da área de TI. Cibersegurança é uma responsabilidade de todos os componentes dentro de uma companhia, seja desde do auxiliar administrativo ao presidente da companhia, e todos têm que estar na mesma linha. Quanto não é que eles eles não precisam ser especialistas, mas eles precisam entender o risco relacionado à LGPD, o risco relacionado à confiabilidade de dados, a um acesso ilegítimo, enfim, ao risco sobre as credenciais deles. Então, isso é um ponto fundamental nesse pilar de estratégia de cibersegurança. Mentalidade proativa, né? Então, assim, a gente tem que muitas vezes também pensar como um atacante. Vinha uma rede ali que não é uma subnet, mas, poxa, tem um tráfego oriundo desse IP para esse destino. Vamos investigar? Vamos olhar quais são os elementos correlacionados, onde que foi detectado, quem que está envolvido com isso, qual que foi, vou pegar e fazer uma análise de rede, vou ver de onde que foi oriundo aquele tráfego, enfim, né, a gente tem que sempre estar atento a todos os sinais possíveis. Bom, por último, mas não menos importante, né, a Kaspersky também é amplamente reconhecida em vários segmentos, desde a proteção efetiva contra ransom, a gente consegue ter uma proteção aí quase que 100% na matéria, validada pelo AV-Test. A gente entende que, como vocês viram, né, até na explicação desse caso, a tentativa de efetiva de criptografia foi barrada, mas a gente foi desarmado por dentro sobre uma outra tática de ataque persistente, né, onde o cliente roubou, conseguiu a credencial de administração do servidor. Então, assim, a gente consegue proteger ativamente contra ransomware, é um dos nossos diferenciais de mercado, a gente consegue essa marca até utópica de 100%. Nos últimos 10 anos a gente tem conseguido manter essa marca.
A gente também está reconhecido nas camadas de XDR, por mais que não foi o foco dessa apresentação, mas a gente também tem essa camada hoje muito bem estabelecida dentro da Kaspersky. Mas, novamente, né, se você tiver no momento de maturidade, time, a gente vai conversar sobre XDR com todo prazer. Enfim, isso era um pouco das informações que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Aqui está o meu e-mail de contato. Eventualmente, dúvidas ou algo que vocês venham a questionar, podem entrar em contato com o time da SoftwareSul. A gente é um parceiro de longa data e fiquem à vontade aí para a gente marcar uma conversa, um próximo passo para, enfim, discutir a tua realidade, entender o teu cenário, quais são as suas nuances e montar uma estrutura que seja aderente ao teu negócio. Bom, passar a palavra para a Bia. Acho que está no mundo. Desmuta o microfone para Opa, a gente poder ouvir. me mutou aí, né? Lá no slide 7, o César Cunha tem uma dúvida em um termo que você usou. Ele colocou ali habilidade tortamente responsiva. Pediu para explicar melhor o que seria isso. Totalmente responsivo. Acredito que era para ser totalmente isso. Totalmente responsiva. Beleza. O que acontece, né? A gente tem elementos, por exemplo, assim, né? Hoje o MDR ele toma uma ação efetiva sobre o elemento. Então, eu tenho alguns níveis ali de ação onde a gente consegue, com o produto, já tomar algumas ações com o consentimento do cliente já para parada de um ataque. Então, assim, tem um nível lá muitas das coisas são feitas em conformidade, mas a gente já tem alguns elementos ali que já são tratados de forma totalmente automática pelo time de MDR, caso você assim opte. Bom, também gostaria de salientar, se alguém tiver alguma outra dúvida, enfim, quiser expor isso num cenário, numa reunião mais privada, enfim, fiquem à vontade, a gente pode marcar uma reunião aí com o time da SoftwareSul. Eu peço que procurem eles para a gente encontrar aí qual que é o melhor cenário, entender o cenário de dia a dia de vocês e conseguir apoiar da melhor maneira, tá? Perfeito, Lucas. Muito obrigado. Então a gente vai estar finalizando aqui o nosso webinar. A Bianca ela já compartilhou o link da SoftwareSul, ali no caso o link do YouTube no chat para todo mundo. Assim que a finalização ela for gravada, a gente fizer um breve tratamento, a gente vai estar disponibilizando para todos, ok? E assim como o Lucas comentou, a gente está à disposição para conversar, tanto na camada de licenciamento, implementação aí dos serviços da Kaspersky e também na negociação do NDR que vocês viram hoje, que foi o grande foco, que é o serviço de segurança, onde a própria Kaspersky vai estar olhando e cuidando do ambiente de vocês. Mais uma vez, obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Obrigado, pessoal, pelo tempo de todos. Até mais. Obrigado, tchau, tchau.